Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Michele Lins e esse canal ele é dedicado a explorar casos criminais, tanto antigos como novos, como também trazer notícias fresquinhas para vocês e contar histórias sobre paranormalidade e terror. Hoje você vai conhecer os detalhes de um caso que chocou uma cidade no Paraná chamada Apucarana e o Brasil. Esse caso é sobre Luciano Aparecido Pontes. Luciano era um jovem de 29 anos e morava com sua família em um conjunto habitacional em Apucarana, Paraná. Luciano era uma pessoa com deficiência intelectual e ex-aluno da APAE. Ele era um rapaz calado, solitário, de poucos amigos e muito caseiro. Na época de sua morte, Luciano estava sendo investigado por suspeita de um estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 7 anos. Mas o inquérito ainda estava em andamento e não havia laudo conclusivo. O suposto abuso foi flagrado por um homem chamado Hércules, que era companheiro de Elza, mãe da criança. O inquérito foi instaurado na Delegacia da Mulher para investigar o caso. No entanto, ainda não existia nenhum laudo que comprovasse o estupro. E Luciano, por ter essa deficiência, e todos diziam que sua deficiência era visível, provavelmente seria inimputável. E Luciano seguia solto. Eu fiz várias pesquisas sobre Luciano e não existem informações detalhadas, nem sobre ele, nem sobre sua família ou irmãos, sobre nenhum parente de Luciano ou amigos, muito menos se ele tinha alguma ocupação, se ele trabalhava com alguma coisa. No dia 11 de abril de 2017, um homem foi buscar Luciano em casa para levá-lo até a estrada do Xaxim. Quem seria esse homem? Vamos até o final da história que vocês vão ficar sabendo. Como Luciano era um rapaz que tinha uma certa deficiência, ele era altamente vulnerável. Ele não desconfiou de nada, até porque ele conhecia essa pessoa que tinha ido buscá-lo. Esse rapaz e outras pessoas levaram Luciano a uma área rural de Apucarana, que é a tal estrada do Xaxim. Chegando lá, Luciano foi amarrado e ele foi bastante agredido. Naquela mesma noite, o corpo de Luciano foi encontrado por uma pessoa que passava no local. A polícia foi acionada e, chegando lá, encontrou um horror. Luciano foi decapitado e sua cabeça foi jogada nas matas, a 10 metros de distância do seu corpo. Também foi encontrado no local uma faca que supostamente foi usada para matar Luciano. O seu corpo foi reconhecido pelo seu irmão no IML de Apucarana. Não existe mais nada em nenhuma fonte que fale sobre esse irmão de Luciano, apenas o reconhecimento de seu corpo. Quem gosta desse tipo de conteúdo geralmente pesquisa, assiste muitos outros canais. Eu, por exemplo, assisto vários outros canais, sou fã de várias outras pessoas que já estão há muito tempo aí no mercado do YouTube. E a gente vê, né, tanto psicólogos, como criminalistas, como peritos, pessoas que são especialistas na área criminal, falando sobre esse tipo de morte. Tanto pessoas que morrem afacadas, como sufocadas. Isso é um crime de muito ódio, né? Por quê? Porque aquela pessoa que está morrendo, que está sendo assassinada, o último rosto que ela vê durante a sua morte é o rosto do seu assassino. É uma tortura. Não sei o que é que vocês acham, essa é a minha visão, mas comentem aqui o que é que vocês acham. Absurdamente, o assassinato de Luciano e sua decapitação foi filmado pelos agressores e jogado em grupo de mensagens. E a gente sabe que quando é uma notícia boa, é muito difícil de ser compartilhada, mas uma notícia ruim, ela corre léguas rapidamente. E foi aí que chegou até a polícia. Nesse vídeo, um dos assassinos se identifica como integrante do PCC e fala em justiça. Mas justiça de quê? Lembram da mãe da criança supostamente abusada, Elza da Silva Nunes? De acordo com o delegado, ela seria a mentora intelectual do assassinato e ainda teria afirmado que queria a cabeça de Luciano, após descobrir o suposto abuso. Mas aí vai ter reviravolta. Eu vou continuar sempre dizendo supostamente, suposto abuso. Por quê? Em toda a pesquisa que eu fiz, eu não encontrei nada, em nenhum momento, que comprovasse esse abuso que realmente teria acontecido. Principalmente envolvendo o estupro de uma criança de apenas 7 anos, a população ela cai em cima. E esse caso já estava sendo investigado pela Delegacia da Mulher. E até o momento não existia nada que comprovasse esse ato libidinoso. Fora que não existia nenhum clamor da população para fazer justiça com as próprias mãos.
É como se a população não acreditasse que ele teria praticado esse ato. Mas isso é referente a tudo que eu pesquisei e ao que eu entendi. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham. E esse caso, gente, é muito babado, porque são várias pessoas envolvidas, pessoas que na hora estão envolvidas, depois não estão mais. É muita coisa. Vão até o final que vocês vão se surpreender. Lembram do tal homem que foi buscar a Luciana em casa? Era Hércules de Jesus Silva. Ele era padrasto da menina supostamente abusada e companheiro de Elza, a mãe da criança. O vídeo do assassinato, que estava sendo compartilhado em redes sociais sobre o assassinato de Luciano, ajudou a polícia a chegar até os suspeitos. De início foram presos André Gonçalves de Souza, Elza da Silva Nunes e Hércules de Jesus Silva. No mesmo dia, a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa de Elza, que estava entre os detidos. As investigações apontaram que o assassinato foi ordenado por Wilson Tiago Ferreira Gomes, conhecido como Dexter, de dentro da prisão por meio do chamado Tribunal do PCC. A motivação teria sido a suspeita do abuso sexual de uma criança e uma dívida que Luciano tinha com o tráfico de drogas. Diversos envolvidos foram identificados e julgados. O processo judicial relacionado ao brutal assassinato de Luciano Aparecido de Pontes, ocorrido em abril de 2017 em Apucarana, envolveu diversos réus e resultou em condenações significativas. Esse julgamento foi um dos maiores da história de Apucarana, com forte esquema de segurança devido à ligação dos réus com o primeiro comando da capital, o PCC. O júri, presidido pelo juiz Oswaldo Soares Neto e com a atuação do promotor Fabrício Drummond Monteiro, durou cerca de 15 horas e foram condenados Wilson Tiago Ferreira Gomes, o Dexter, que já estava preso, e foi apontado como mandante do crime. Ele foi condenado a 44 anos e 23 dias. Elton Pereira, o terrível, foi condenado a 20 anos e 8 meses. Tiago dos Santos Roberto, o Guimé, recebeu pena de 16 anos. Veranice Anselmo, a Branca, condenada a 25 anos e 7 meses. Gilvan Rodrigues da Silva Júnior, condenado a 16 anos e 5 meses. E André Gonçalves de Souza, condenado a 21 anos e 10 meses. Todos eles foram condenados por homicídio triplamente qualificado, associação ao tráfico e por integrar organização criminosa. Elza da Silva Nunes, a mãe da criança supostamente abusada, que foi apontada como mentor intelectual do crime, e seu companheiro Hércules de Jesus Silva, não existe nada que comprovem, que mostrem tanto o seu julgamento como a sua condenação, fora o dia da prisão deles. Existia ainda outros 2 suspeitos, mas eles 2 foram absolvidos. Por conta disso, eu não vou citar o nome deles 2 aqui. O caso de Luciano foi um crime de extrema brutalidade que chocou a comunidade local. A brutalidade do crime e a divulgação das imagens reforçaram a necessidade de ações efetivas contra o crime organizado e a importância de políticas públicas e o devido processo legal. Luciano ele foi morto por ter realmente abusado de uma criança de 7 anos, ou ele foi mais uma das vítimas do crime organizado. Deixe seu comentário aqui e até o próximo vídeo.